Muito bom, galera. Vamos lá. Fundos de shopping. A galera do segmento de shopping tá ativa, tá aquecida, tá se movimentando. E aí, essa semana a gente teve aqui, mais duas movimentações bem relevantes aqui em São Paulo, envolvendo o XPML e o BBIG. Essa notícia aqui ela é referente ao pregão de ontem, terça-feira. Estou gravando esse vídeo aqui na quarta, já com o pregão aberto. E aí vamos comentar um pouco, com foco ali principalmente no XPML. Esse era um fundo que estava ali na berlinda alguns meses atrás, por conta de toda a necessidade ali de obrigações financeiras, caixa, vai quebrar, não vai, um monte de gente falando merda, enfim, vamos conversar um pouco sobre esse fundo, saiu o relatório gerencial, vamos comentar um pouco também sobre essa nova aquisição, beleza? Mas antes da gente entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho. E lembrando, amanhã, hoje é dia 16, amanhã, dia 17, eu vou começar uma mentoria ao vivo, uma mentoria de 6 semanas, para te ensinar a montar uma carteira segura, saudável, à prova de crise aí com fundos imobiliários. Beleza? Se você quiser participar, para você fazer a sua pré-inscrição, tem o link aqui do formulário na descrição do vídeo, tá? Preenche o formulário. Se a sua inscrição for aprovada, eu vou entrar em contato com você e aí a gente finaliza o processo, você garante a sua vaga, tá bom? Então, quer participar? Vai aí no link, no link que está na descrição, preenche aí o formulário, você sendo aprovado, eu vou te chamar para a gente finalizar o seu processo de inscrição, beleza? Então vamos lá, XPML, BBIG sobem após negociação bilionária de shoppings em São Paulo, tá bom? Então, o XPML, ele vai fazer ali a aquisição, na verdade finalizou a aquisição aqui de 10,04% do Pátio Higienópolis, que é um shopping premium aqui num bairro bem tradicional, um bairro nobre aqui de São Paulo. É um investimento ali na casa de 243 milhões de reais. O BBIG, que é o fundo da BB Asset, um fundo de shopping de base 10, que conta aí com a consultoria, a parceria com o Iguatemi, ele fez a aquisição de 14,65% do Pátio Higienópolis e 18,52% do Pátio Paulista. Então o fundo vai sair aí de um imóvel, que é a participação lá no Shopping Rio Sul, lá na zona sul do Rio de Janeiro, e agora vai para 3 imóveis, tá? 2 aqui em São Paulo. Beleza? Então, BB Asset expandindo ali seu portfólio e XPML fazendo mais uma compra. No momento aqui que eu estou fazendo esse conteúdo, deixa eu até atualizar aqui. Eu abri a página, o pregão não estava aberto. Agora a gente já está aí com o pregão rolando, uma queda ligeira, mercado começando aí, fundo a 103,81, um yield de 10,62. Fundo ainda negociado com PVP ali abaixo de 1, patrimônio na casa de 6,6 bilhões, isso aqui é patrimônio líquido, mas quando a gente pega o total de ativos do fundo, a gente está falando de quase 8 bilhões aí de ativo, uma liquidez bem considerável, 11 milhões de reais, mais de 4% de participação no IFIX, fundo batendo próximo ali de 600 mil investidores, tá? E aí saiu o relatório de março. E aí, com isso, o fundo trouxe aqui como que está a questão do cronograma de desembolsos e recebimentos aí do fundo. Tá? O fundo tem ali um caixa hoje de 648 milhões. Daí tem a parcela do Jundiaí Shopping. Tem, essa aqui é a principal parcela aqui que o fundo tem a pagar, que é referente lá aos imóveis da Sim, que são 630 milhões aqui, essa parcela, lá no final do ano. Mais 17 milhões aí do Praia de Belos. E aí, olhando para 2025, o fundo teria aqui um resultado negativo de 62 milhões, ou seja, o fundo precisaria ter aqui, tá, um caixa ali, um reforço de 62 milhões. Vale comentar também o seguinte, eu até coloquei lá na minha outra rede social, eu coloquei ontem, na verdade, não, coloquei anteontem. O fundo tinha feito ali uma venda de participação e aí ele na verdade ele fez uma venda em fundos imobiliários, participação em fundos imobiliários, destravando cerca de 66 milhões de reais, tá bom? Então assim, o fundo ele tem um total de ativos de quase 8
bilhões, tá? Que é o que está, inclusive, aqui no parágrafo, tá bom? Então, assim, a necessidade de caixa que o fundo tem para poder zerar ali o saldo negativo frente ao tamanho do ativo do fundo é muito pequeno. É muito pequeno, beleza? Então, assim, o que o fundo pode adotar de estratégia para poder equacionar isso? Vender ativos, não só participação em fundos imobiliários, mas vender também participação em shoppings aí que já não estejam mais tão adequados assim à estratégia. A gente vê que o XPML tem direcionado bastante foco para shoppings premium, shoppings que são mais resilientes aí a crises e tudo mais, porque o público nível A sente a crise de um jeito totalmente diferente do público B e C, principalmente em relação ao nível C, tá? Se é que bate crise no público A. E aí o foco do XPML tem sido muito nível A e B. Então, assim, por mais que a gente esteja num cenário de juros mais altos, o shopping, né, os shoppings que o XPML ele acaba entrando são shoppings muito voltados para público A/B, majoritariamente A. Então, assim, a crise aqui é sentida de uma forma totalmente diferente, tá bom? Então, são shoppings ali bem posicionados e aí o fundo pode acabar tendo ali essa estratégia de vender ativos. A gente pode ter emissão de cotas, a gente observa ali uma certa melhora no IFIX, evidente, essa melhora no índice como um todo não se traduz necessariamente em melhora ali individual nos fundos imobiliários, os fundos estão mais caros, muito pelo contrário, as quedas foram muito fortes, então você ainda tem muita margem de oportunidade. Então, para que haja uma emissão de cotas, a gente precisa ali que os fundos melhorem mais a cotação em relação ao valor patrimonial, tá bom? Porque também fazer uma emissão abaixo do VP para coletar dinheiro, aí é dar um tiro no pé. O fundo já tá ali na berlinda por conta da necessidade de caixa. Aí o fundo faz uma emissão abaixo do valor patrimonial, aí é pedir para dar ruim. E a alavancagem, né? O fundo pode rolar ali a dívida, não é uma estratégia tão interessante, mas o fundo pode acabar adotando isso, beleza? Então, perfeito. E aí, onde é que entra essa questão aqui do Pátio Higienópolis, né? Então, deixa eu colocar aqui em tela cheia. E aí o fundo soltou aqui esse fato relevante, comentando sobre essa participação. Então, a gente vai ter um pagamento ali numa primeira parcela de cerca de 170 milhões, tá? Que aí o fundo está comprando aqui um CRI conversível, beleza? Então deixa eu colocar aqui. Não comenta. Boa! Aqui, ó, o pagamento da parcela à vista se deu por meio de subscrição de CRI conversível, que será remunerado conforme o resultado líquido aí do ativo, e serão convertidos em participação indireta de sociedade. Então, basicamente, o fundo comprou ali um CRI, tá? Que daí vai ser convertido em participação no shopping. Aí participação de 10,04 e o fundo vai ter também alguns desembolsos aí de caixa, tá bom? Vai ter desembolso no ano que vem e depois vai ter o desembolso em 2027, tá? Duas parcelas aí de 36 milhões de reais. Então aqui eu estou falando de um shopping inaugurado em 99, voltado ali para um público mais premium. O shopping conta aí com mais ou menos quase 300 lojas, tá? E numa região bem tradicional, uma região nobre de São Paulo, tá bom? Então a ideia aqui, tá? Com essa transação, a gestora e a administradora do fundo estimam aí um yield do primeiro ano de transação será de cerca de 11%, tá? E aí como é que vai ficar a distribuição por administrador, a distribuição aqui de ABL por administrador? O fundo aqui reforçando ainda mais a sua participação em Sudeste, 75% de Sudeste, seguido aqui Nordeste, Norte e Sul. E aí como é que vai ficar a divisão aqui, a participação por receita de cada fundo, né? Então o Pátio Higienópolis ele vai responder ali por cerca de 3% da receita do XPML. Então é mais uma movimentação, é evidente. Querendo ou não, isso acaba dando uma pressionada nesse número aqui, tá bom?
é mais um compromisso aí que o fundo vai ter, então é óbvio que acaba pressionando aqui o cronograma de desembolsos, a necessidade ali de caixa, mas vamos lá, a gente está falando de um fundo de 8 bilhões de reais, um fundo que tem imóveis muito bem posicionados, tá bom? Então, tendo condições favoráveis de mercado, a gente pode ter emissão de novas cotas, o fundo pode fazer ali gestão ativa. Esse é um fundo que se movimenta até razoavelmente bem ali ao longo de um ano, anuncia novas participações, vende algumas participações, então é um fundo que tem um certo nível de gestão ativa. E no pior dos cenários, vamos dizer assim, a gente pode rolar a dívida. O fato é, o fundo tem bastante tranquilidade em termos de tamanho de ativo para poder rodar isso daqui. É claro, gera uma pressão, mas não é que o fundo está quebrando, nada nesse sentido. Inclusive, o fundo tem focado muito mais em ativos com maior potencial de geração de receita, mesmo em cenário de juros mais altos. Então, o fundo está ali fazendo uma aposta maior em ativos premium, justamente para ter mais tranquilidade de geração de receita. Você ter ali ativos que sejam mais protegidos à crise, tá? Mesmo a gente falando aqui de varejo. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Reforço os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho, beleza? Lembrando, amanhã começa a mentoria FII Academy. Então, se você quiser participar desse processo, vai no link que está aí na bio, faz a sua pré-inscrição e aí, você sendo aprovado, eu vou te chamar para você finalizar a tua participação, para você garantir a sua vaga. Beleza? Então, é isso. Obrigado pela sua atenção. Nos vemos aí num próximo vídeo.